Olá, Roland, olá, Abrão, olá, audiência tão qualificada do Diário PCD. Eu sou André Naves, pessoa branca, pele clara, olhos verdes, cabelos e barba castanhos já ficando grisalhos. Hoje eu tô com camisa azul, sem gravata, onda de calor em São Paulo continua, pessoal. Atrás de mim alguns livros, obras de arte, plantas. Ao meu lado tem a Eduarda Trentin, minha amiga. Daqui a pouco eu vou pedir para ela se apresentar. Mas antes da gente começar, vai ter uma conversa bem agradável aqui. Queria convidar todos vocês para entrarem no Diário PCD, para conhecerem o conteúdo. Tem vários artigos interessantes, tem muito material de pesquisa para as pessoas com deficiência, para aquelas pessoas interessadas no tema e até para outras pessoas buscando novos conhecimentos. Tem também as minhas participações em vídeo todos os sábados pela manhã e as edições anteriores do Vozes pela Inclusão, que vai ao ar toda terça-feira às 20 horas. Não se esqueçam também de entrar para o clube de membros do Diário PCD. Eduarda, muito bem-vinda, agora é com você, por favor. Muito obrigada. Bom dia, André. Bom dia para toda a audiência. Bom, primeiramente eu vou me apresentar e me descrever aqui, né? Meu nome é Eduarda Trentin, eu sou advogada previdenciarista. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho com mechas loiras. Eu uso óculos, tenho olhos castanhos. Estou hoje com uma blusa preta, com os colares dourados. E ao meu fundo tem uma parede de tijolos com detalhes brancos, assim, tijolo à vista com detalhe branco e uns livros. E estou muito feliz e honrada em poder participar hoje aqui dessa entrevista com o Dr. André. A honra é toda nossa. Eduarda, quando a gente começou a conversar para acertar essa entrevista aqui, o Enem não tinha acontecido ainda. A gente nem sabia qual seria o tema da redação do Enem. E foi super interessante, porque o tema da redação do Enem foi sobre o cuidado e a invisibilidade do trabalho das cuidadoras. Exato. Eu gostaria que você mencionasse um pouco, porque a gente vai falar aqui sobre o cuidado, as mulheres, as pessoas com deficiência. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, por favor, sobre o serviço o que é serviço de cuidado. Bom, então, para contextualizar, assim, por que eu comecei a estudar sobre isso, na verdade foi no início do ano passado ainda, não foi algo que surgiu agora, assim, imaginei que ia cair no Enem, tá no auge. Não, é um problema que existe desde sempre, é uma situação que sempre existiu, né? O cuidador informal, né? Eu até coloquei no meu artigo isso, depois de ler alguns livros, é a mão invisível da economia, né? O cuidador informal, ele é, na verdade, um cuidador, né? Todo mundo precisa de um cuidador em algum momento da vida, porque nós nascemos e precisamos de cuidados. Se somos pessoas com deficiência, precisamos de cuidados. Quando somos idosos, precisamos de cuidado. Talvez por algum momento transitório, né? Em razão de alguma intervenção cirúrgica, de alguma doença, nós precisamos de cuidado. Então, todo mundo, em algum momento da vida, precisa de cuidado. E essa pessoa que presta o cuidado, normalmente não é o Estado, é algum familiar, é alguém ali de dentro da família. Às vezes é um cuidador formal, que ele é contratado e ele é remunerado para isso, mas na grande maioria das vezes, não, né? Em todas essas situações que eu coloquei aí, do bebê, do idoso, na grande maioria das vezes é alguém da família que está aí cuidando, né? E essa pessoa da família que está cuidando, ela abdica muitas vezes de si, do seu trabalho, fora de casa, né, da sua renda, para prestar o cuidado ao outro, né? Então, quando nós falamos em cuidador informal, nós estamos falando dessas pessoas que prestam um cuidado ali sem receber uma renda por isso, né? Que elas dedicam a sua vida a cuidar de outro, né? Seja da família ou não, de forma informal. Então, assim. Eduardo,
Só Sim. um segundinho. Normalmente quem é o cuidador nas famílias brasileiras? Não Quem só nas são os famílias, não só nas cuidadores? famílias brasileiras, mas assim, a mulher, né? Em É a regra, mulher. é a mulher. Em regra, é a mulher. Porque tem aquela. Nós falamos, tem gente que não gosta, né? Que seja falado em patriarcado, mas a realidade é essa, né? Existe uma cultura do patriarcado e de que o homem ele faz a roda girar, né? Ele tá lá trabalhando, tá de frente, tá lá trabalhando nas empresas, e a mulher é quem cuida da casa, do lar e presta esse cuidado a quem precisa. Isso infelizmente, é cultural, né? É desde sempre, foi assim. Claro, com raras exceções, né? Hoje em dia, principalmente, a gente pode observar algumas exceções, mas tratando-se de uma forma geral, é a mulher que presta esse cuidado, né? E muito se fala também que se não fosse a mulher, se fosse o homem que prestasse esse cuidado, o cenário já não seria mais como é, né? Hoje em dia a gente fala agora, principalmente com o Enem ali, em invisibilidade do cuidado, e muitas pessoas não sabiam nem o que escrever, porque não é algo que nós abordamos muito, que nós ouvimos muito falar, né? Mas assim, invisibilidade do cuidado, cuidador informal, as pessoas não sabem nem o que é isso. Mas muitos dizem que assim, se fosse o homem, esse cuidador informal, essa pauta estaria muito mais seria muito mais discutida, né? Estaria muito mais visível, seria uma questão que já estaria muito mais avançada nas nossas políticas públicas, né? E a mulher é sempre, é o papel da mulher, é a mulher. Então, não é besteira quando a gente fala sobre diferença de gênero, sobre isso, sobre aquilo, porque há sim uma, eu vou usar a palavra exclusão, mas não é ideal, enfim, mas há sim um esquecimento maior quando se trata de questões de mulheres, né? E o cuidado ali informal, ele é prestado, na grande maioria dos casos, assim, de forma massiva, pelas mulheres, né? Inclusive, a redação do Enem, ela tratava dos cuidados e da invisibilidade da mulher, né? Especificamente, se eu não me engano. Mas me diga uma coisa, Eduarda, porque muita gente às vezes pergunta: Sim. será que não seria melhor assim? Já acontece assim tradicionalmente, e as mulheres realmente têm uma sensibilidade maior, Sim. têm um vínculo maior para o cuidado. Então, não será que é bom desse jeito? É bom desse jeito. É bom que a mulher cuide. Se a mulher realmente tem uma sensibilidade maior, tem uma. Diz que ela tem essa questão maternal, né? E tudo mais. Ok, pode ser assim, mas ela não pode ser invisibilizada. Fazer a palavra. Perfeito. Essa é a questão, né? A mulher, ela pode fazer esse trabalho, mas por que ninguém fala sobre isso, porque ninguém fala sobre a dupla jornada. Se fala sobre a dupla jornada, mas enfim, eu tratei agora a dupla jornada porque muitas vezes o que ocorre, né? Mas por que não se fala desse cuidado informal? Porque não tem uma política pública, então tem projeto de lei, tá? Por exemplo, no sentido de as cuidadoras informais, quando aquela pessoa a que elas prestavam cuidado vier a falecer, elas têm direito a receber uma pensão por morte, por exemplo, tá? Por que isso já não é lei? Porque já não. É tantos anos que isso acontece, por que essas pessoas, às vezes, ficam no limbo ali, né? Elas ficam sem direitos assistenciais, previdenciários, enfim, essas mulheres. Elas podem sim prestar o cuidado, mas por que não há políticas para ela? O que se discute é isso. Não se discute o fato de que homens têm que cuidar, né? Sim, entendo. E então na verdade, não é contra o cuidado feminino em si, é contra a invisibilidade, a falta de políticas públicas que assegurem um melhor cuidado, uma melhor condição de vida, uma melhor dignidade para as cuidadoras. É isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Essas políticas públicas que tanto se fala, né?
e que se usa muito também como exemplo o que acontece no Uruguai, porque eles têm um plano nacional de cuidados, né? Esse plano nacional de cuidados, ele, por exemplo, tem políticas, tem formas de ajudar essas pessoas, né? Ou com benefício assistencial, com benefício previdenciário, enfim, prestando um apoio, né? É isso que se fala que falta no Brasil. As pessoas falam, mas tem tanta coisa já que ficam ajudando, ficam ajudando idoso, ficam ajudando pessoa com deficiência, ficam ajudando. Isso se ouve falar, tá? Não sou eu que estou falando, mas Eu a gente ouve sei. falar. Se ajuda pessoa com deficiência, criança, não sei o que, é isso, aquilo, e no fim a gente vai dar tanta coisa, vai maximizar tanto essa questão dos direitos sociais e a economia, como fica, né? Muitas pessoas falam isso. Mas assim, a economia, aqui a gente está falando em justiça social, tá? Nós estamos falando de um básico para todo mundo. E parece que tanto se amplia essa questão dos direitos sociais, mas não é isso. A gente começou a ver os grupos, nós começamos a dar visibilidade. Eles sempre existiram, não é agora que está existindo pessoa com deficiência, não é agora que os cuidadores surgiram, que os idosos surgiram. Não, sempre existiram. O que a gente começou a fazer foi justiça social, foi começar a ver os grupos e acolher eles. Então, não é uma maximização de direitos, é uma garantia do mínimo para todos viverem de forma igual, né? Não igual, mas assim, com isonomia de direitos, enfim, né? Isso que eu acho importante. E me diga uma coisa, Eduarda, você comentava que os cuidadores são a mão invisível da economia. Por que você fala isso? Qual é essa relação? Então, o que acontece? Eu li um livro e agora eu vou pecar por não lembrar o nome do livro ainda, mas assim, eu li ele esses dias até escrevendo um projeto. Que ele fala ali sobre economia e como surgiu o homem econômico e princípios da economia, né? E esse livro que eu li, que agora me fugiu o nome, mas eu vou tentar lembrar, ele faz uma crítica a isso, a esses princípios, a esse surgimento da economia, ao modo como é feito, né? E ele fala muito assim, que, por exemplo, conta a história de um homem que saiu para trabalhar, ele foi estudar, saiu para trabalhar, e ele trabalhava durante muitas horas, né? No dia, ele tinha disponibilidade de trabalhar por muitas horas e cresceu muito por isso, porque ele trabalhava muito. Mas assim, o livro falava que a mãe dele, ele morava com a mãe, e a mãe dele ficava em casa e fazia comida, deixava pronta a comida para ele, lavava a roupa dele, ele deixava pronto o lugar para ele dormir e tudo mais. E essas questões, por exemplo, casa limpa, comida, roupa lavada e tudo mais, sem dúvidas, facilitavam a rotina de trabalho dele, porque ele não precisava se preocupar em fazer o próprio alimento. Ele não precisava se preocupar em talvez deixar a casa organizada ou até pagar alguém para arrumar a casa ou para fazer a comida para ele, por exemplo. Ele conseguia crescer financeiramente, se manter alguém ali no poder e com muitas horas de trabalho, mas com alguém por trás fazendo tudo para ele, fazendo tudo fazendo todo o básico para ele. Porque assim, algumas pessoas dizem, mas por fazer comida, por lavar roupa, por isso, como se fosse besteira. Mas isso é o básico da nossa vida, né? Quando nós não temos comida, um alimento saudável ali, ou não temos a casa limpa, não temos um lugar para dormir, não temos roupa, até se a gente for com a roupa suja, a gente nem vai conseguir um grande cargo, por exemplo, porque a gente vai estar destruída, assim, né? Visivelmente. Então, o livro tratava muito disso, né? De que todo mundo falava do fulano, mas ninguém falava da fulana, aquela que estava por trás dele, que permitiu tudo isso para ele, né? Sem falar no cuidado que ela prestou a vida inteira antes disso, né? Antes de ele ser o homem
reconhecido, que trabalhava muitas horas. E daí vai se levando isso para todas as situações, né? Para alguém estar lá trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, tem alguém em casa ou por trás Sim. suprindo as necessidades. Por exemplo, um casal que tem um filho que é pessoa com deficiência, tá? Vamos supor Tá. que esse filho não consiga trabalhar, enfim, e que ele precise de cuidados 24 horas. E a mãe dele, dessa criança, vamos supor, esse adolescente, cuida dele em casa, faz tudo o que tem que ser feito. E o pai consegue trabalhar, às vezes tem um trabalho de destaque, consegue ir muito bem, tá? Ah, que legal, o pai está fazendo a economia girar, né? Mas por que isso? Porque tem alguém lá atrás que está cuidando dele, cuidando do filho dele. E isso, inclusive, acaba dando um alívio financeiro, diga-se, inclusive, para o Estado, né? Porque esses cuidadores informais, eles pegam um trabalho de mais de um, entende? O Estado não precisa fazer. A outra pessoa pode trabalhar porque eu faço. Eu estou aqui com todo esse encargo. Então, por isso que se fala que é a mão invisível da economia, né? A economia lá na frente gira porque tem pessoas por trás que possibilitam isso. E pessoas que muitas vezes ficam invisibilizadas e não Muitas recebem vezes. nada em troca, fora É, os dramas e o chicote da sociedade. Tem, exatamente. inclusive, um filme recente, eu acho, deve ser de 2017, mais ou menos, chama A Esposa. A Glenn Close, se não me engano, ganhou o Oscar por esse filme. Vou E, assistir. e trata de o marido da Glenn Close. Ele é um escritor que ganha o prêmio Nobel de literatura, mas ele só ganha o prêmio Nobel porque ela pratica o cuidado. Então, Uhum. na hora do... Tem um diálogo lá bem interessante, alguém pergunta, o que você faz para ela? Ela falou assim, eu faço prêmios Nobel. É bem interessante esse filme, fica a recomendação aqui. Assisti, com certeza. Mas diga lá, Eduarda, o que isso tem a ver? Porque quando a gente coloca com pessoas com deficiência, a gente vê o lado mais dramático disso aí. Uhum. E até mesmo pela realidade brasileira, às vezes as mães, porque são mães, a gente tem de falar que cuidam das pessoas com deficiência, são mães ou outras mulheres, elas tendem a abdicar do próprio trabalho, da própria vida, para tentar prestar um mínimo de cuidado. Inclusive, o número de suicídios das mães de crianças autistas é altíssimo, Uhum. infelizmente. Qual é a falta de políticas públicas que poderia amenizar essa situação? Então, antes de mais nada, eu devo mencionar, assim, né? Eu falei antes sobre um projeto de lei que fala da questão da pensão por morte, Sim, falei, né, sobre esses projetos. Agora, inclusive, foi nesse ano, sim, nesse ano foi criado um grupo interministerial para estudar e criar políticas públicas de cuidados aqui no Brasil, né? Até quem for pesquisar sobre esse grupo vai colocar lá no Google e quando abrir a foto do grupo que se reuniu, vai ver um monte de mulher e uns 3 homens lá no meio, né? Eu quero que seja observado isso, porque não é balela quando a gente diz que a mulher é que tá, né? E, inclusive, as coisas acontecem quando os atores interessados estão no meio das discussões, né? Porque quando a gente depende de alguém que está interessado em outras coisas, ele não vai ver aquilo que tem que ser visto, né? Enfim, e aí, esse grupo agora de mulheres é a nossa esperança de que, não só de mulheres, né? Mas enfim, é a nossa esperança de que comecemos a ter algumas políticas mais promissoras aqui no país, né? Mas assim, o que seriam essas políticas públicas que poderiam ajudar essas mulheres cuidadoras? Mulheres e alguns homens, né? Cuidadores.
a questão de incluir eles na previdência, assistência, por exemplo, é muito importante, tá? Porque o que acontece? Eu moro em uma cidade muito pequena aqui do interior do Rio Grande do Sul, tá? Na minha cidade, por exemplo, tem muitas famílias, é uma cidade com muitos descendentes de italiano, tá? E tem uma agricultura forte. E o que acontece? As famílias têm lá o cultivo de soja, milho, enfim, e muitos homens, né, casam com alguma mulher lá e a mãe desses homens vai morar junto. E a mãe fica, uma pessoa idosa, às vezes fica doente, e quem cuida é a nora, tá? Essas noras que normalmente cuidam, elas têm que fazer todo o serviço ali na casa, doméstico, né? Às vezes ajudam na agricultura e tem que cuidar ali daquela sogra, por exemplo, dando um exemplo. Se elas são agricultoras, elas vão ter depois um benefício, uma aposentadoria por idade rural, né? Quase certo, porque normalmente elas ajudam ali realmente, elas estão cadastradas. Mas se elas precisarem de auxílio-doença, também elas vão ter, porque elas são seguradas especiais. Mas agora vamos pegar uma situação dessas em uma família que não trabalha na agricultura, em uma família que reside na zona urbana aí, né? Mesma situação, vamos supor, mas o marido sai para trabalhar. E aquela mulher fica em casa ali, cuidando da sogra e fazendo serviços domésticos e não paga INSS, tá? Se ela não paga o INSS, ela não vai ter direito a se aposentar, porque o INSS é um seguro, né? A gente paga para receber. Ela não vai conseguir receber um auxílio-doença quando precisar. E quando a sogra dela falecer, né? Se for antes que ela, por exemplo, quando a sogra dela falecer, ela não vai ter direito a uma pensão por morte por ter cuidado da sogra, né? Eu vejo que falta ali questões de políticas na Previdência, por isso, alguma proteção previdenciária para essa pessoa. Aí uns dizem, mas tem a questão de segurado baixa renda, ela podia ter contribuído como facultativo. Mas o que acontece? Nós não temos hoje, pelo menos eu não vejo, para os cuidadores, palestras, informação, sabe? Ajuda. Olha, funciona dessa forma, a senhora teria que pagar dessa forma. Vem aqui na prefeitura, no CRAS, enfim, vamos conversar sobre a situação, o que pode ser feito, se a senhora precisa participar de algum grupo, talvez para aprender a fazer artesanato, para ir, até por uma questão de não ficar doente mesmo, né? Para não precisar de um auxílio-doença e para ter informação sobre os direitos previdenciários. Isso já seria algo a ser feito, que eu acho que é válido e não é feito, sabe? Até porque essas mulheres, elas seriam vistas. Elas não são, elas são esquecidas, né? Nesse cenário que eu coloquei dessa família, quem é visto? A sogra, porque é uma pessoa que provavelmente vai, vamos supor que não tem plano de saúde, procura o SUS muito seguidamente, já tem aquele acompanhamento, né? Provavelmente já esteja aposentado, e o filho lá, o marido, né, que está trabalhando. Essa mulher em casa está esquecida, né? Nós podemos dizer assim, na realidade hoje. Então, só esse trabalho já seria diferente. Um trabalho assistencial também. E como eu falei, a questão de oficinas, né? Ok, tá em casa, tá cuidando, mas talvez poderia estar fazendo algo, né? Eu não tenho habilidade profissional para algo, mas existe um grupo agora que a Secretaria de Assistência do meu município fez, e lá eu aprendo a fazer artesanato, e eu posso vender, e com isso eu pago o INSS, tá? Por exemplo. Então, assim, eu não estou indo longe em políticas, eu estou falando de algo muito básico, e que já seria, perto do que temos hoje, já seria muito, né? Para muitas mulheres. Claro que as necessidades são diferentes, mas assim, incluir elas nas políticas, incluir nos grupos que são vistos. O básico, né, doutor André? Sim. E, Eduarda, me diga uma coisa. Estava em gestação, não sei como ficou, o auxílio cuidador, que seria mais ou menos uma forma de auxílio assistencial, mas para os cuidadores e para as cuidadoras especificamente. Você
tem noção do que aconteceu? Não sei, sendo bem sincera, não sei como é que tá. E vou te dizer, é uma discussão que quem sabe isso, né? Quem sabe sobre o auxílio cuidador ou como é que tá? Quem tá muito interessado ali, né? É o que eu quero dizer. Se nós falarmos sobre, vamos lá, por exemplo, pente fino do INSS para aposentadoria por invalidez. Qualquer pessoa mais ou menos sabe como tá, né? Ah, olha, vai começar mês que vem, eu tenho que cuidar. Auxílio cuidador. Ah, nunca ouvi falar, ou não sei. Eu não sei como tá, por exemplo. Entende? Não sei em que pé ficou, mas assim como os outros, é algo que, como as outras questões do cuidador, é algo que fica meio que esquecido, né? Que a gente tem a sensação que não é prioridade para o governo. Entendo. A própria invisibilidade do trabalho já é refletido na invisibilidade dessas soluções ou políticas públicas. Exatamente, exatamente. É muito o que acontece, né? Eu fiquei feliz pela questão da redação do Enem, porque é algo assim muito que muito se fala, né? No país inteiro, a redação, o Enem e tudo mais. E começou-se a ver algumas reportagens ou algumas publicações no Instagram discutindo mais essa questão, né? E achei que foi muito importante isso. Acho que foi algo muito legal, porque talvez começa mais assim a se disseminar essa conversa, né, sobre o cuidador, a pauta. Claro, ali foi bem geral, né, a questão, não foi nada específico. Por exemplo, eu escrevo sobre a questão dos cuidadores da pessoa com deficiência, né? Sim. Ali foi algo bem geral no Enem, mas que é, sim, super importante, porque todos os cuidadores, né, têm essa invisibilidade, né? Mas No meu site, andrenaves.com, e aqui no Diário PCD, inclusive, tem alguns textos que eu mesmo escrevi, além de outros, sobre política do cuidado. Eu retomei-os no meu Instagram, agora com a redação do Enem. Eu também acredito que é uma ótima oportunidade para revisitar esses temas, para tentar colocá-los no holofote de uma vez, porque realmente é um tema. Essa invisibilidade gera consequências muito sérias. Mas, Eduarda, a gente já está se encaminhando para o final agora. sim. Eu ia perguntar para você se você teria alguma mensagem final, alguma coisa que você ainda não falou, de repente você gostaria de mencionar. O que, o que você quais suas perspectivas futuras e se você vê que essa questão do cuidado vai começar a ser mais visibilizada e vai adentrar as políticas públicas do Brasil. Como é que é? Então, primeiramente, assim, algo que eu gostaria de dizer, que eu sempre falo, e que eu me coloquei nesse lugar, porque até há pouco tempo atrás, bem sinceramente, eu era uma das pessoas que não ligava, tá? Mas assim, que a gente tem que ter um pouco mais, enquanto sociedade, de compaixão mesmo, né? E pensarmos que a qualquer momento, não é porque eu não nasci, por exemplo, pessoa com deficiência, que eu vou morrer não sendo pessoa com deficiência. A qualquer momento pode acontecer algo que mude o meu status, né? Digamos assim, meu status, né? Tanto nesse sentido quanto a qualquer momento eu posso me tornar cuidadora. A qualquer momento eu posso passar por alguma das situações, né, ou estar em um grupo desses que são invisibilizados. Eu posso, assim como qualquer outra pessoa pode. E como eu disse antes, quando os atores estão no centro da discussão é que as coisas acontecem. Por quê? Quando não é conosco, parece que não tenho interesse nisso, meus interesses são outros, né?
mas a gente tem que se enxergar enquanto sociedade e nós temos que ter essa consciência de que pode ser conosco. E se não for, ok, não é, mas a gente tem que pensar que alguém está passando por isso, que é nosso papel enquanto cidadãos, que estamos numa sociedade, pensarmos nisso, né? Porque assim, num lugar que uma pessoa com deficiência passa, eu também consigo passar. Agora, no lugar que eu passo, não necessariamente uma pessoa com deficiência vai conseguir passar, por exemplo. Então, nós temos que pensar na nossa estrutura para um todo, né? Porque nós estamos fazendo a exclusão mesmo, ao invés de, né, facilitar para os outros o que para nós é tranquilo. Então, assim, a gente tem que ter a compaixão e esse pensamento enquanto sociedade. E sobre as políticas públicas do cuidado, como eu falei da questão da prova do Enem, eu acho que ajudou sim, muito, tá? Isso vai trazer mais a discussão, até porque, assim, mesmo pessoas que se colocam bem contra os direitos sociais, digamos assim, eu não ouvi, eu pelo menos não ouvi grandes críticas a isso, porque todo mundo sabe que precisa do cuidado, que vai precisar, enfim, eu acho que eu tenho esperança, sabe, sobre essa discussão do cuidado e sobre as políticas públicas. Acho que vai ser super rápido? Não, não acho que vai ser super rápido e que essas políticas vão surgir assim e solucionar tudo, né? Mas a passos lentos nós começamos a caminhar para um futuro promissor, né? Como eu disse, agora tem um grupo de trabalho, agora isso foi colocado no Enem também, vai ser dada maior visibilidade e eu tenho bastante esperança que sim, que eu viva para ver essas políticas, né, acontecerem. Então eu estou esperançosa, mas não é algo que eu acho que vai, assim, bombar de uma hora para outra. Eduardo, uma última pergunta. Sim. Se alguém quiser continuar conversando com você, te procurar eventualmente para algum esclarecimento, para falar sobre isso, ou para procurar você profissionalmente, como é que pode ser feito? Então, pode me contatar pelo meu Instagram, né? Porque eu uso o Instagram de forma profissional. É @EduardaG Trentin. Não, Tá? mentira. Mudei. É Eduarda Trentin ADV agora. Eduarda Tentinha DV. Mas Eduarda Trentin já acha lá. Pode me contatar pelo Instagram. E lá vai ter o link para o meu WhatsApp também. Tem todos os dados. Tem como me contatar por e-mail. E assim, eu sou super acessível. Qualquer pessoa que vem me perguntar, tirar dúvidas sobre qualquer coisa, eu me coloco super à disposição para conversar. E, inclusive, quando surgem pautas legais, assim, né? Umas meninas vieram falar comigo, eu até me proponho a gente fazer lives, né? Porque são formas de disseminar esse conhecimento. Então, pelas redes sociais, fica super acessível. Muito legal. Muito obrigado, então, Eduarda. Muito obrigada aí. Que isso, obrigado. E com essa conversa, a gente finalizou hoje mais um episódio do Vozes pela Inclusão, falando da importância do trabalho das cuidadoras, em sua maioria dos cuidadores também, e da prejudicial invisibilidade que eles sofrem. Eu espero que a situação seja adequada e mude por meio de uma série de políticas públicas que podem ser concretizadas no nosso país. Não deixem de entrar no Diário PCD, não deixem de procurar pelos os antigos episódios do Vozes pela Inclusão. E eu agradeço, Eduardo. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada eu. Tchau, tchau.